Amados irmãos e irmãs, hoje vamos refletir sobre a sabedoria contida no livro de Provérbios, especialmente sobre o poder e a importância do silêncio em nossas vidas. A palavra de Deus nos guia e nos instrui sobre como viver de maneira justa e prudente. Antes de começarmos, quero convidá-los a se inscreverem no nosso canal. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. O sábio rei Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixou preciosas lições que permanecem relevantes até os dias de hoje. Em Provérbios 10:19, lemos: Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Este versículo nos ensina que o excesso de palavras pode nos levar ao erro. Quantas vezes uma palavra dita impensadamente causa dor, mágoa e até desentendimentos? A Bíblia nos exorta a controlar a língua, pois em momentos de silêncio encontramos a sabedoria. Provérbios 13:3 complementa essa lição. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. A vida está nas nossas palavras, e guardá-las significa preservar não só nossa integridade, mas também nosso testemunho diante dos outros. Em nosso cotidiano, muitas vezes somos tentados a falar sem pensar, mas a reflexão nos ensina que o silêncio pode ser a melhor resposta em muitas situações. Continuando, Provérbios 17:28 nos diz: Até o tolo é considerado sábio se ficar quieto, e o que controla a língua é tido por inteligente. Este versículo revela uma grande verdade. O silêncio pode ocultar a falta de sabedoria e projetar uma imagem de prudência e discernimento. A sabedoria não está apenas no que dizemos, mas também no que escolhemos não dizer. Provérbios 21:23 reforça essa ideia. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. O sofrimento, muitas vezes, é consequência de palavras precipitadas e mal pensadas. Ao sermos cuidadosos e medirmos nossas palavras, evitamos conflitos e desentendimentos desnecessários. A palavra de Deus nos guia a sermos agentes de paz e não de contenda. Por fim, Provérbios 29:11 nos ensina: o insensato dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se e acalma. A ira é um sentimento que pode nos levar a dizer coisas das quais nos arrependeremos mais tarde. O domínio próprio e a calma são virtudes do Espírito Santo que nos ajudam a refletir antes de falar, promovendo a paz e a compreensão. Queridos, a prática do silêncio e da reflexão antes de falar é um exercício diário. Em nossas famílias, no trabalho, na igreja e em todas as nossas relações, sejamos rápidos para ouvir e tardios para falar, como nos instrui Tiago 1:19. O silêncio, muitas vezes, é a resposta mais sábia e a prova de verdadeira sabedoria e maturidade espiritual. Vamos agora aprofundar nossa compreensão desses ensinamentos bíblicos. O silêncio é uma virtude que muitas vezes é subestimada em nossa sociedade moderna. Vivemos em um mundo onde a comunicação é constante e imediata, e onde muitas vezes somos incentivados a falar e a nos expressar continuamente. No entanto, a Bíblia nos mostra que há grande sabedoria em saber quando ficar em silêncio. Provérbios 10:19 nos alerta sobre os perigos do excesso de palavras. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Este versículo nos lembra que a fala excessiva pode levar ao pecado, ao passo que o controle da língua é um sinal de sensatez. Devemos ser vigilantes com nossas palavras, escolhendo cuidadosamente o que dizemos e evitando falar sem pensar. O controle da língua é um tema recorrente no livro de Provérbios. Em Provérbios 13:3, lemos: Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Aqui vemos a ligação entre a guarda das palavras e a preservação da vida. Nossas palavras têm poder de edificar e de destruir.
Quando somos cuidadosos com nossas palavras, protegemos não apenas a nós mesmos, mas também os outros. Provérbios 17:28 oferece uma perspectiva interessante. Até o tolo é considerado sábio se ficar quieto, e o que controla a língua é tido por inteligente. Este versículo sugere que até mesmo alguém que não é sábio pode ser visto como tal se souber quando ficar em silêncio. O silêncio, então, pode ser uma ferramenta para demonstrar sabedoria e discernimento. Outro versículo que enfatiza a importância do silêncio é Provérbios 21:23. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Este versículo nos ensina que o cuidado com as palavras pode prevenir muitos problemas e sofrimentos. Palavras precipitadas podem causar dor, conflitos e desentendimentos. Ao sermos cuidadosos e medidos em nossas palavras, evitamos muitas dessas dificuldades. O controle da língua é um tema recorrente no livro de Provérbios. Em Provérbios 13:3, lemos: Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Aqui vemos a ligação entre a guarda das palavras e a preservação da vida. Nossas palavras têm poder de edificar e de destruir. Quando somos cuidadosos com nossas palavras, protegemos não apenas a nós mesmos, mas também os outros. Provérbios 17:28 oferece uma perspectiva interessante. Até o tolo é considerado sábio se ficar quieto, e o que controla a língua é tido por inteligente. Este versículo sugere que até mesmo alguém que não é sábio pode ser visto como tal se souber quando ficar em silêncio. O silêncio, então, pode ser uma ferramenta para demonstrar sabedoria e discernimento. Outro versículo que enfatiza a importância do silêncio é Provérbios 21:23. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Este versículo nos ensina que o cuidado com as palavras pode prevenir muitos problemas e sofrimentos. Palavras precipitadas podem causar dor, conflitos e desentendimentos. Ao sermos cuidadosos e medidos em nossas palavras, evitamos muitas dessas dificuldades. Provérbios 29:11 nos oferece um último conselho. O insensato dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se e acalma. Este versículo nos lembra que o domínio próprio e a calma são sinais de sabedoria. Quando nos permitimos ser dominados pela ira, corremos o risco de dizer coisas das quais nos arrependeremos mais tarde. A sabedoria está em controlar nossas emoções e palavras, promovendo a paz e a compreensão. Ao refletir sobre esses versículos, percebemos que a prática do silêncio não é apenas uma questão de evitar problemas, mas também de cultivar virtudes cristãs como a prudência, o domínio próprio e a paz. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por informações e incentivados a falar, a prática do silêncio se torna ainda mais valiosa. Em nossas famílias, por exemplo, quantas vezes palavras impensadas causaram desentendimentos e mágoas? A prática do silêncio pode transformar nossas relações familiares, promovendo a harmonia e o entendimento. No ambiente de trabalho, o silêncio reflexivo pode evitar conflitos e melhorar a comunicação. Na igreja, seremos conhecidos como pessoas de entendimento e paz, capazes de ouvir e refletir antes de falar. Que possamos, à luz das Escrituras, buscar essa sabedoria. Que nossas palavras sejam sempre guiadas pelo Espírito Santo e que possamos cultivar o hábito do silêncio reflexivo. Assim, evitaremos muitos males e seremos conhecidos como pessoas de entendimento e paz. Deus nos abençoe e nos capacite a controlar nossas línguas para que possamos viver vidas que glorificam seu nome e edificam aqueles ao nosso redor. Amém. Se este vídeo te abençoou, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Que a paz de Deus esteja com todos vocês.